Olá, sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui a Josué 21, né? Vamos lá? Então chegaram os cabeças dos pais dos levitas, Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Nun, o cabeça dos pais das tribos dos reis de Israel. Falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar os seus arredores, para que os animais e os filhos de Israel deram aos levitas sua herança, segundo o mandado do Senhor, esta cidade e os seus arredores. Caiu sorte pelas famílias dos coaditas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Jason tiveram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, e no meio da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel levitas, cidades que seus arredores, por sorte, o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte deles. Assim lhes deram Kiriat, Arba, pai de Anak, e Hebron, da região montanhosa de Judá, em torno dela, seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Edom, cidade de refúgio ou homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemo com seus arredores, Olom com seus arredores, Dibir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, e Bet-Sames com seus arredores. Ao todo 9 cidades. Destas 2 tribos, da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anote com seus arredores, e Almon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. A mais famílias dos levitas de Coate tiveram a cidade sua sorte. Da tribo de Efraim deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicídio, e seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, Gézer e seus arredores, Pisa e seus arredores, e Bet-Horon e seus arredores. Ao todo 4 cidades da tribo de Dan. Deram Eutec e seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Egate e Rimon com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Tanak com seus arredores, Gate e Rimon com seus arredores. Ao todo 2 cidades. Total 10 cidades, seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias de Levita, deram em Bassã, da tribo de Manassés,
Golã, a cidade de refúgio para homicida com seus arredores, Béspera com seus arredores, e tudo 2 cidades da tribo de Isacar deram Pisão com seus arredores, Debarate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, e Eganim com seus arredores, ao todo 4 cidades da tribo de Aser deram Missal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reboate com seus arredores. 4 cidades da tribo de Niflacbi deram a Galileia, Gede, cidade refúgio para homicida com seus arredores, Amotidon com seus arredores, e Catã com seus arredores, e todas as 3 cidades, total da cidade do Gersonitas, segundo as famílias, 13 cidades e seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram a tribo de Zebulon, Shequinão com seus arredores, Carta com seus arredores, Dimá e os sacerdotes de Nabal com seus arredores. Todas as 4 cidades das tribos de Rubi deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Kedmo com Moabe com seus arredores, Neftali com seus arredores, todo 4 cidades de refúgio para homicida com seus arredores, Manaim com seus arredores, Edson arredores de Jazer com seus arredores, e todos 4 cidades, todas as cidades tocaram por sorte filho de Merari, segundo as famílias que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades e cidades, pois que os levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades e seus arredores, cada uma as quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas as cidades. Desta maneira deu o Senhor Israel da terra que jurara com seus pais, que possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara, pois seus pais nenhum e todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falou de todas as boas palavras do Senhor. Falará a casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué abençoa e manda para casa 2 tribos e meia. Então Josué chamou a Rubenitas, o Gatias e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: tendes guardado quanto ordenou Moisés, servo do Senhor, também a mim, e tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei, vossos irmãos, durante ao longo do tempo até o dia de hoje. Não desamparastes, antes tivesse cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai vós, pois agora ide vós para vossas tendas aí a terra, para a vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou, que amei o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos aconcheguei a ele. E sirvais de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Assim Josué os ordenou e despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança a Bassã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém o Jordão, para o ocidente. Josué o despediu-los para as suas tendas, abençoou e lhes disse: voltai a vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze e ferro, e muitíssima roupa, repartir com vossos irmãos e despojo dos vossos inimigos.
Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e retiraram os filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de que forem possuidores, segundo o Senhor, por intermédio de Moisés. O altar do Jordão. Vinde eles para os limites pegados a Jordão na terra de Canaã. Ali os filhos de Ruben, filhos de Gade, da meia tribo de Manassés, edificaram o altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, filhos de Gade, a meia da tribo de Manassés, edificaram o altar de fronte à terra de Canaã, limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel do Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Ruben e Manassés estiveram aos filhos de Israel para a terra de Gileade. Finéias, os filhos de Eleazar, o sacerdote, 10 príncipes com ele, cada casa paterna, o príncipe de todas. De todas as tribos de Israel, e cada era a cabeça de casa de cada país, entre os grupos de milhares de Israel, indo eles e aos filhos de Ruben, filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade. Falam-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que identifique que infidelidade é esta que cometeste contra Deus de Israel, deixando hoje a seguir o Senhor, edificando vós um altar para vós rebelardes ao Senhor? Acaso não bastou a iniquidade de penhor de que hoje estamos ainda purificados pelo que houve praga na congregação do Senhor? Abandoneis o Senhor? Se hoje vós recebeis contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai para vós para a terra de possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós. Edificai nós o altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: por o poderoso, ó Deus, o Senhor, o poderoso Senhor Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por fidelidade contra o Senhor, hoje não nos preservei. Edificamos o altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre oferecermos o holocausto e oferenda de manjares. Sobre ele fazemos ofertas pacíficas ao Senhor. O Senhor mesmo de nós o demanda. Pelo contrário, fizemos por sua causa a seguinte preocupação: amanhã vamos filhos, talvez dirão os nossos filhos: e tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por ali entre nós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes partes com o Senhor, e assim bem poderia os nossos filhos apartar nossos do temor do Senhor, pelo que dissermos preocupar-nos. Edifiquemos um altar não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para que entre nós vos
entre nossas gerações depois de nós sejamos testemunha e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, para que nossos filhos não digam amanhã vossos filhos não tendes parte no Senhor.